No diálogo do dia de hoje, recebo o deputado Pedro Ruas, da bancada do PSOL. Deputado, nossa pauta de hoje é sobre a maioridade penal. O senhor é contra a redução da maioridade penal, né, deputado? Por quê? Olha, Felipe, eu tenho uma posição de muitos anos, que hoje também é uma posição do PSOL, e eu fico muito feliz que é uma posição nacional do meu partido, que é contra essa redução da maioridade penal. Porque a criminalização de crianças e adolescentes não traz qualquer elemento novo de segurança. Aliás, há dados estatísticos sobre isso. Se pegar, por exemplo, em termos de homicídios e latrocínios, os menores de 18 anos são responsáveis por menos de 1%. Quer dizer que 99% estão fora disso. Segundo, que nós sabemos bem que qualquer criminalização dessa natureza vai recair sobre negros e pobres. O Brasil é um país onde algumas discussões que parecem sérias não são. Por exemplo, a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas eu admitiria discutir, teoricamente, eu sou advogado, efeitos da pena de morte em algum caso, né, em teoria, em algum país. Eu não ia mudar minha posição, eu sou contra. Mas no Brasil eu nem discuto. Eu nem discuto. Porque no Brasil seriam mortos negros e pobres. Seria essa a pena de morte. Será essa a diminuição da maioridade penal para negros e pobres. Então, é um assinte que ainda o Congresso Nacional tenha, eu diria assim, a cara de pau, desculpa a expressão tão chula, de colocar isso em votação e ter na Comissão de Justiça, na CCJ, uma aprovação. Aliás, o Congresso Nacional, que agora nos deu outro exemplo trágico, né, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4330, que eu trago aqui no peito agora no protesto, que praticamente rasga a CLT ao meio, criando a terceirização em todas as áreas, até para a vocação final de uma empresa. Mas a questão das crianças e adolescentes, nós temos que ter um outro tratamento. Eu lembro bem do professor Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, em 84, quando apresentou a ideia do CIEPS, as escolas de tempo integral, que ele dizia assim: se andar por esses rincões do Brasil e achar um boi ou um cavalo pastando, solto, e se pegá-lo, em 5 minutos aparece o dono. Agora, crianças podem ser pegas em qualquer lugar e não aparece ninguém para reclamar. Então, as nossas crianças e adolescentes precisam ser cuidadas, não presas. Nós precisamos cuidar. O que dá segurança a uma sociedade não é isso. É a oportunidade de educação, é a oportunidade de emprego, é efetivamente acesso à saúde, moradia digna. Essas condições, estatisticamente, historicamente e universalmente, são as que fazem diferença nos índices de criminalidade. E não prender criança e adolescente. Isso aí é uma barbaridade, é inaceitável e se não fosse trágico, e é trágico, seria cômico ver que deputados federais ainda podem acreditar nesse método totalmente sem sentido para aumentar a sensação de segurança em nosso país. Deputado, sobre as medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, justamente nesses casos, né, de menores infratores, o senhor acha que essas medidas são adequadas? Qual a sua avaliação? São. Eu participei em 89, eu trabalhei pela OAB na formação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e conheço bastante. Eu acho que as condições em que acontecem esse tipo de, digamos, de atuação da sociedade em relação a crianças e adolescentes são condições ruins. Se nós visitarmos hoje o Instituto Central de Menores, o ICM da FASE, antiga FEBEM, nós vamos ver que ali os quartos não são quartos, são celas. Bom, e nessas celas que cabem 2 adolescentes, tem 4, 5. E ali não tem colchões, não há sabonete, não há toalha, não há papel higiênico. Essa é a condição que estão ali crianças e adolescentes no Instituto Central de Menores, que são os chamados menores infratores. Portanto, a condição ali de ressocialização, do meu ponto de vista, é quase zero.
É quase zero. A medida em si, o que é previsto pelo ECA, pelo Estatuto, me parece adequado, me parece que é uma coisa moderna, uma questão bastante debatida, com grandes exemplos internacionais que demonstram a viabilidade disso. As condições na prática em que são cumpridas essas determinações é que são o nosso maior problema e, do meu ponto de vista, envergonha todo o Brasil e particularmente a nós aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, essa é uma discussão muito ampla, né? Já tem há anos aí tramitando em diversas casas legislativas do país. Na sua visão, qual que seria a solução para isso? Eu conversei há pouco com o deputado Enio Bassi e ele comentou que quem é a favor tem uma parte correta e também quem é contra tem, né? Não existe uma verdade absoluta nesse caso. Qual a sua avaliação para tentar solucionar isso, deputado? Eu divirjo respeitosamente. Eu acho que não há nenhum argumento sólido, eficaz, cientificamente, estatisticamente comprovado de que essa redução da maioridade tem alguma influência na criminalidade. Não tem nenhuma. Aliás, no nosso país, os grandes malefícios são causados por maiores de idade, de terno e gravata, que é os que têm assaltado o Brasil e são os protagonistas de uma série de escândalos que infelicitam a nossa pátria e que, na verdade, nos colocam na condição de país ainda subdesenvolvido. Então, não são crianças e adolescentes que assaltaram a Petrobras, que roubaram bilhões que fazem falta em remédios, em moradia, em estradas, em iluminação, em energia. Não foram crianças e adolescentes. Não são as crianças e adolescentes que estão no CARF, com corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não foram as crianças e adolescentes que criaram as condições para roubar sangue na chamada Operação Sanguessuga no Congresso Nacional. Enfim, os delitos dos maiores são tão grandes e gigantescos que essa medida em relação às crianças, que já têm medidas socioeducativas, perde completamente a razão de ser. Eu não vejo nenhum argumento sólido que justifique essa diminuição da maioridade penal. Deputado, para finalizar, trazendo um exemplo extremo aqui para o nosso diálogo, se um adolescente com 17 anos ele comete um roubo e um assassinato, ele cumpre o ECA, ele fica sob a jurisdição do ECA. Já se um adolescente com 18 anos faz esse mesmo crime, um roubo seguido de morte, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Tem uma disparidade, né, aí nesse caso, né, deputado? Como mediar isso, deputado? Na verdade, esse é um falso debate, porque em algum limite sempre vai haver de idade. Então, isso não tem como não haver. Então, agora querem 16 anos. Bom, depois surgirá o debate. Não, mas um de 15 e um de 16. Aí não, então baixar para 14. Aí alguém vai perguntar, não, mas se um de 13 e um de 14, por isso que eu digo, é um falso debate, porque algum limite tem que haver. Tem que haver. Senão vamos começar a colocar crianças com 2 anos, talvez antes de nascer. Então não é possível que isso ocorra. Eu acho que nós temos padrões internacionais e históricos para seguir, e esses padrões nos indicam que segurança não vem através da criminalização de menores. Vem isso sim do que eu falei antes. Condições de igualdade ou semelhança de oportunidades para todos. Isso sim pode mudar a sociedade e diminuir bastante, radicalmente, os índices de criminalidade e, portanto, aumentar a segurança. Este foi o deputado Pedro Ruas, da bancada do PSOL, no diálogo do dia de hoje comigo, Felipe Vale. No diálogo do dia de hoje, recebo o deputado Pedro Ruas, da bancada do PSOL. Deputado, nossa pauta de hoje é sobre a maioridade penal. O senhor é contra a redução da maioridade penal, né, deputado? Por quê? Olha, Felipe, eu tenho uma posição de muitos anos, que hoje também é uma posição do PSOL, e eu fico muito feliz, que é uma posição nacional do meu partido, que é contra essa redução da maioridade penal. Porque a criminalização de crianças e adolescentes não traz qualquer elemento novo de segurança. Aliás, há dados estatísticos sobre isso. Se pegar, por exemplo, em termos de homicídios e latrocínios, os menores de 18 anos são responsáveis por menos de 1%. Quer dizer que 99% estão fora disso. Segundo, que nós sabemos bem que qualquer criminalização dessa natureza vai recair sobre negros e pobres.
O Brasil é um país onde algumas discussões que parecem sérias não são. Por exemplo, a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas eu admitiria discutir, teoricamente, eu sou advogado, efeitos da pena de morte, em algum caso, né, em teoria, em algum país. Eu não ia mudar minha posição, eu sou contra. Mas no Brasil eu nem discuto. Eu nem discuto. Porque no Brasil seriam mortos negros e pobres. Seria essa a pena de morte. Será essa a diminuição da maioridade penal para negros e pobres. Então, é um assinte que ainda o Congresso Nacional tenha, eu diria assim, a cara de pau, desculpa a expressão, tão chula, de colocar isso em votação e ter na Comissão de Justiça, na CCJ, uma aprovação. Aliás, o Congresso Nacional, que agora nos deu outro exemplo trágico, né, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4330, que eu trago aqui no peito agora no protesto, que praticamente rasga a CLT ao meio, criando a terceirização em todas as áreas, até para a vocação final de uma empresa. Mas a questão das crianças e adolescentes, nós temos que ter um outro tratamento. Eu lembro bem do professor Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, em 84, quando apresentou a ideia do CIEPS, as escolas de tempo integral, que ele dizia assim: se andar por esses rincões do Brasil e achar um boi ou um cavalo pastando solto, e se pegá-lo, em 5 minutos aparece o dono. Agora, crianças podem ser pegas em qualquer lugar e não aparece ninguém para reclamar. Então, as nossas crianças e adolescentes precisam ser cuidadas, não presas. Nós precisamos cuidar. O que dá segurança a uma sociedade não é isso. É a oportunidade de educação, é a oportunidade de emprego, é efetivamente acesso à saúde, moradia digna. Essas condições, estatisticamente, historicamente e universalmente, são as que fazem diferença nos índices de criminalidade. E não prender criança e adolescente. Isso aí é uma barbaridade, é inaceitável e se não fosse trágico, e é trágico, seria cômico ver que deputados federais ainda podem acreditar nesse método totalmente sem sentido para aumentar a sensação de segurança em nosso país. Deputado, sobre as medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, justamente nesses casos, né, de menores infratores, o senhor acha que essas medidas são adequadas? Qual a sua avaliação? São. Eu participei em 89, eu trabalhei pela OAB na formação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e conheço bastante. Eu acho que as condições em que acontecem esse tipo de, digamos, de atuação da sociedade em relação a crianças e adolescentes são condições ruins. Se nós visitarmos hoje o Instituto Central de Menores, o ICM da FASE, antiga FEBEM, nós vamos ver que ali os quartos não são quartos, são celas. Bom, e nessas celas que cabem 2 adolescentes, tem 4, 5. E ali não tem colchões, não há sabonete, não há toalha, não há papel higiênico. Essa é a condição que estão ali crianças e adolescentes no Instituto Central de Menores, que são os chamados menores infratores. Portanto, a condição ali de ressocialização, do meu ponto de vista, é quase zero. É quase zero. A medida em si, o que é previsto pelo ECA, pelo Estatuto, me parece adequado, me parece que é uma coisa moderna, uma questão bastante debatida, com grandes exemplos internacionais que demonstram a viabilidade disso. As condições na prática em que são cumpridas essas determinações é que são o nosso maior problema e, do meu ponto de vista, envergonha todo o Brasil e particularmente a nós aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, essa é uma discussão muito ampla, né? Já tem há anos aí tramitando em diversas casas legislativas do país. Na sua visão, qual que seria a solução para isso? Eu conversei há pouco com o deputado Enio Bassi e ele comentou que quem é a favor tem uma parte correta e também quem é contra tem, né? Não existe uma verdade absoluta nesse caso. Qual a sua avaliação para tentar solucionar isso, deputado? Eu divirjo respeitosamente. Eu acho que não há nenhum argumento sólido, eficaz, cientificamente, estatisticamente comprovado,
de que essa redução da maioridade tem alguma influência na criminalidade. Não tem nenhuma. Aliás, no nosso país, os grandes malefícios são causados por maiores de idade, de terno e gravata, que é os que têm assaltado o Brasil e são os protagonistas de uma série de escândalos que infelicitam a nossa pátria e que, na verdade, nos colocam na condição de país ainda subdesenvolvido. Então, não são crianças e adolescentes que assaltaram a Petrobras, que roubaram bilhões que fazem falta em remédios, em moradia, em estradas, em iluminação, em energia. Não foram crianças e adolescentes. Não são as crianças e adolescentes que estão no CARF, com corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não foram as crianças e adolescentes que criaram as condições para roubar sangue na chamada Operação Sanguessuga no Congresso Nacional. Enfim, os delitos dos maiores são tão grandes e gigantescos que essa medida em relação às crianças, que já têm medidas socioeducativas, perde completamente a razão de ser. Eu não vejo nenhum argumento sólido que justifique essa diminuição da maioridade penal. Deputado, para finalizar, trazendo um exemplo extremo aqui para o nosso diálogo, se um adolescente com 17 anos ele comete um roubo e um assassinato, ele cumpre enfim, o ECA, ele fica sob a jurisdição do ECA. Já se um adolescente com 18 anos faz esse mesmo crime, um roubo seguido de morte, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Tem uma disparidade, né, aí nesse caso, deputado? Como mediar isso, deputado? Na verdade, esse é um falso debate, porque em algum limite sempre vai haver de idade. Então, isso não tem como não haver. Então, agora querem 16 anos. Bom, depois surgirá o debate. Não, mas um de 15 e um de 16. Aí não, então baixar para 14. Aí alguém vai perguntar, não, mas se um de 13 e um de 14. Por isso que eu digo, é um falso debate, porque algum limite tem que haver. Tem que haver. Senão vamos começar a colocar crianças com 2 anos, talvez antes de nascer. Então não é possível que isso ocorra. Eu acho que nós temos padrões internacionais e históricos para seguir, e esses padrões nos indicam que segurança não vem através da criminalização de menores. Vem isso sim do que eu falei antes. Condições de igualdade ou semelhança de oportunidades para todos. Isso sim pode mudar a sociedade e diminuir bastante, radicalmente, os índices de criminalidade e, portanto, aumentar a segurança. Este foi o deputado Pedro Ruas, da bancada do PSOL, no diálogo do dia de hoje comigo, Felipe Vale.